Saudações a você que está assistindo mais esse vídeo, sendo aluno meu, sendo visitante, seja bem-vindo. Bom, nós estávamos falando então sobre a parte de instalação e configuração do Android Studio e para esse encontro de hoje, nós vamos trabalhar com a criação de um projeto no Android Studio, o teste desse projeto na máquina virtual e o mais importante para o momento, que é a estrutura de um projeto no Android Studio. Então vocês vão perceber que um projeto feito no Android Studio é, na verdade, um conjunto de arquivos e um conjunto de pacotes. Então o projeto ele é organizado desta forma: pacotes e arquivos. Basicamente e principalmente para a gente aqui, arquivos XML e arquivos Java. Portanto, para programar Android, para o nível de conhecimento que você precisa para acompanhar esses vídeos e para conseguir fazer os exemplos da aula, é um nível de conhecimento Java. O nível básico já é o suficiente. Nós recomendamos, então, que você tenha acesso a algum material de Java antes de fazer os exercícios ou os exemplos propostos nessa videoaula. Como sugestão, tem o nosso livro, Java Yes You Can, publicado pelo Clube dos Autores. Eu vou deixar o link do livro na descrição. Então, vamos iniciar a nossa criação de um projeto no Android Studio. Então, muito bem, chega de mostrar minha cara, não é para isso que vocês vieram. Vamos então iniciar a criação de um projeto no Android Studio a partir da nossa tela de boas-vindas, da nossa tela Welcome. Então, nós temos aqui a opção Start a New Android Studio Project. Nós vamos clicar nessa opção. Então, nós somos redirecionados para a tela de Create New Project, onde nós escolhemos um template esse que é, na verdade, gerado com um elemento que nós chamamos de Activity. Então, no Android, as telas são Activities, tá? Não são formulários, são Activities. E nós temos algumas opções de Activities aqui, Nós temos aqui telefone e tablet, relógio, TV, automotive, Things, entre outros. Com relação às activities, as opções de activity, nós temos no activity para criarmos projetos sem uma tela, sem algo para ser exibido para o usuário quando o app está rodando. Então ele pode estar rodando em segundo plano. Um exemplo não muito feliz, mas que a gente pode considerar, se a gente criar aí um vírus. Ou seja, algo que vai rodar em segundo plano e não precisa necessariamente ser exibido para o usuário. Então, nós temos a Basic Activity, que é a tela básica, a Empty, que é a tela em branco, a Button Navigation. Esse Button Navigation a gente pode ver, por exemplo, no Instagram. O Instagram ele é criado com o Button Navigation. Temos o Fragment. Fragment, no caso, usa o mesmo conceito de frames e iframes do HTML. Lembrando, conceito, a forma de você criar e manipular é diferente, mas o seu funcionamento é parecido. Nós temos o Full Screen, então com o botãozinho para aumentar a tela. Nós temos a Master Detail, que é uma tela de detalhes, ou seja, eu posso fazer, por exemplo, uma lista de chamadas de alunos de uma turma. Então eu tenho aqui os nomes dos alunos e quando eu clico no nome do aluno, eu posso exibir a foto e demais informações. Também posso usar para produtos, entre outros. Temos aqui o Navigation Drawer Activity, e no caso também é chamado de menu hambúrguer. Esse Navigation Drawer a gente pode ver, por exemplo, no aplicativo do All Sports e no próprio Google Play. Temos o Maps, para podermos criar aplicações com o Google Maps. Aqui, essa
essa activity ela exige uma configuração a mais. Você precisa obter uma chave com a Google para que o seu map funcione corretamente. E aí você pode criar o seu mapa, traçar rotas, fazer marcações, entre outras coisas. Uma tela de login básica, uma tela de rolagem que permite rolar para baixo, né? Ou seja, se você criar uma tela que tem muitos elementos e que não cabe na exibição, dependendo do display do aparelho onde essa tela estiver sendo exibida, então você pode ir colocando sem problema nenhum os componentes, tá? E depois você pode usar a rolagem para exibir esses componentes. O Tabbed Activity, no caso, para você separar por categorias. Um exemplo de Tabbed Activity, o WhatsApp. O WhatsApp usa uma tela desta, tá? E o Native C++, que para você criar projetos com suporte ao C++, tá? Para aumentar aí a compatibilidade do seu projeto. Então você escolhe essa tela, tá? Uma dessas telas ou uma dessas activities, e vale lembrar também, né? Estava esquecendo, tem um outro detalhe importante. Essas telas, algumas delas possuem 3 pontinhos. Você pode olhar aqui em cima, né, que algumas delas têm esses 3 pontinhos. O que significa esses 3 pontinhos? É um menu superior. Sabe o botão iniciar do Windows? Então, você pode de repente criar algo parecido, porém ele vai ficar posicionado no canto superior direito do seu app, tá? É um menuzinho. E esse menu você pode alterar depois, né? Inserir, alterar itens, excluir itens e assim por diante. Então, toda vez que tiver esses 3 pontinhos, você também está criando uma activity com menu. No nosso caso, nós vamos escolher aqui a Empty Activity. Outro detalhe. Repare que a Basic tem esse botãozinho maisinho aqui. Esse botãozinho a gente chama de Float Action Button, ou FAB. Tá? A agenda de telefones da Google usa um Float Action Button. Então, mais para frente, a gente pode dar uma olhadinha e fazer um exemplo com esse tipo de activity. No nosso caso, nós vamos pegar a Empty, vamos clicar em Next. Vamos dar um nome para a nossa aplicação. Então, aqui você pode usar letras maiúsculas, você pode usar espaços normalmente, tá? Então, você dá um nome aí qualquer para o seu app. Vou colocar aqui, por exemplo, app de teste, tá? E aqui vem o package name. O package name, ele é uma composição, né, de uma URL, em formato de URL. Como eu sou professor de ETEC, essa videoaula está direcionada para alunos da ETEC, então eu coloquei aqui etec.com.br, tá? Mas você poderia colocar qualquer coisa aqui, você poderia colocar o seu nome, tá? Você poderia colocar, por exemplo, aqui a rafael.com.br. Eu poderia colocar aqui RSB, que é a abreviação do meu nome, .com.br, e assim por diante, tá? Então, esse é um detalhe importante. Por quê? Porque o package name vai ser uma ferramenta importante para Google identificar se o app que você está publicando na Google Play já existe. Porque imagina a seguinte situação: quantos jogos da velha você encontra se você fizer uma pesquisa lá no Google Play? Vários. E como que o Google Play permite a publicação de vários jogos da velha? Porque não são o mesmo jogo da velha. Porque o app, o registro do app no Google Play é feito através da combinação do nome do seu aplicativo e do pacote. Então, o pacote que diferencia o seu aplicativo de um outro aplicativo. Então, as empresas de desenvolvimento geralmente colocam a URL do domínio do site que essa empresa tem. No nosso caso, nós vamos colocar etec.com.br. Geralmente, em outros materiais, outras videoaulas, eles não colocam essa parte de você colocar o seu nome aqui, mas nós vamos optar por isso. Porque lá na frente, quando nós estivermos trabalhando com o Firebase, é importante você diferenciar de fato o seu projeto. Então, um caso muito comum que acontece nas ETECs. Nós criamos a URL sem esse nome aqui,
tá? E quando nós vamos registrar lá no Firebase, né, como são vários alunos com a mesma URL, o mesmo nome de projeto, o Firebase não aceita, ele não permite que várias pessoas façam um projeto com a mesma URL. Então a gente recomenda, a gente fala para os alunos, coloquem então o nome de vocês, né, para diferenciar. Dessa forma o Firebase não vai conflitar, né, ele não vai encher o saco. Tá? Então nós temos aqui também o location, né? Ou seja, o local onde vai gravar o seu app. Tá? E aqui a linguagem. Nós vamos utilizar como base a linguagem Java, mas fica aqui a recomendação. Estude também Kotlin. Tá? Mais para frente, quando você já estiver acostumado com Java, estude o Kotlin. Porque o que acontece? A Google ela usou, né, como licença uma versão do Java que era free, tá? Era o código fonte, né, do Java que era free para fins educacionais. E a Google foi lá, utilizou essa base de Java e criou a linguagem Android com Java. Tá? E o que acontece? Deu problema, né? Então a Google acabou processando, perdão, a Google não, a Oracle, que é a dona do Java, ela acabou processando a Google, exigindo que a Google não utilizasse mais essa base Java. Então, o que aconteceu? A Oracle ela acabou ganhando parte do processo, né? Então, ela tirou essa versão de Java livre do ar. Tá? Então, hoje em dia, você não consegue mais encontrar, tá, essa versão para poder fazer alterações. E a Google se viu pressionada. Por quê? E se, de repente, eles tivessem que deixar de usar o Java como linguagem base para o Android? Então, eles tiveram que correr atrás e criar uma linguagem própria. Daí, eles criaram o Kotlin. Então, eles pegaram toda a base que eles já tinham criado para o Java, otimizaram, simplificaram e criaram a linguagem Kotlin. Tá? Mas nós vamos, mais uma vez, aqui trabalhar, por enquanto, com a linguagem Java. E aqui nós temos o mínimo SDK. O que é isso aqui? Lembra da aula onde nós estávamos configurando e baixando pacotes, baixando os SDKs? Então, justamente nessa parte, justamente trabalha com aqueles SDKs que foram baixados. Tá? E nós temos todas as versões disponíveis aqui, de acordo com o que você baixou e configurou. Tá? No meu caso, você pode ver que eu começo a partir do 14, mas se eu tivesse baixado todas as versões do Android, aqui elas seriam listadas. Enfim, nós vamos trabalhar nossos projetos a partir da API 18, da API 19, por aí, para a gente já tá bom. Tá? O que acontece? Nós vamos voltar nossa atenção para o alcance. Então, se eu crio um app, por exemplo, com o Jelly Bean, Android API 18, que é o 4.3, então eu tenho 95%, 95,9% de todos os dispositivos Androids ativos que podem baixar o meu app. Imagina, por exemplo, se eu escolho o Android Oreo, 1,1% de todos os dispositivos. Se eu escolho o Android Q, menos de 1%. Então você tem que levar isso em consideração. Tá? Escolha a partir da 18 ou da 19, se o que você vai fazer é um app com funções comuns aos aparelhos. Né? Então, você deve levar isso daí em consideração. Tá? Se você quiser usar, claro, algo que seja específico de uma versão mais recente, aí você é obrigado a escolher essa versão mais recente. Vamos supor aqui, fazer uma viagem. Então vamos supor que criam um aparelho que tem um suporte para medir, sei lá, diabetes. Então um aparelho que tem lá, você fura o dedo e na parte da impressão digital você coloca lá o sangue e ele mede lá a sua diabetes. Vamos supor que isso acontece lá no Android R, por exemplo.
Então seria algo exclusivo do Android R. Então você obrigatoriamente teria que escolher lá o Android R. Então você sabe que menos de 1% dos aparelhos vão poder usar o seu app, por causa dessa característica própria dele. Tá? No nosso caso, então, nós queremos um alcance bacana, dá para trabalhar legal com o API 18, vamos de API 18. Então a gente garante aqui 95,9%, né, na época que eu estou gravando esse vídeo, esse é o alcance, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, tem aqui o Help Me Choose, você clica e ele abre uma tela onde ele mostra as versões, né, separadas, né, todas as versões do Android separadas e o alcance graficamente, tá? Mas para a gente, vamos lá, API 18. E aí você vai clicar no Finish. E vai aguardar a criação do seu projeto. Então repare que ele vai fazendo a construção do projeto, né? Caso apareça aí para você essa telinha Tip of Day aqui, é uma telinha de dicas, tá? Então ele te dá algumas dicas com relação à plataforma, né? O Android Studio. Você pode fechar. Quando o projeto estiver criado, você vai ter algo semelhante a isso aí, tá? Então nós temos a tela do Android Studio dividida em algumas etapas. Você tem o painel Project, aqui ó, que ele mostra os pacotes, como eu falei no começo desse vídeo, ele mostra os pacotes do seu projeto. Você tem aqui o Main Activity Java, que é o arquivo Java que compõe a sua tela, e você tem o Activity Main XML, que é o Activity, o que a pessoa, né, o que o usuário do seu app vai efetivamente enxergar e interagir daí. Okay? Nós temos também o painel Palette e Component Tree, porém, esses dois painéis só aparecem quando você está no Activity Main. Quando você está no Java, esse painel não aparece, ele não é exibido, porque ele é exclusivo da parte de layout, da parte do design da sua tela. Nós temos aqui alguns botões, eu vou citar apenas alguns deles, tá? Nós temos aqui esse botãozinho azulzinho, tá? Algumas versões do Android Studio podem criar o seu projeto e exibir dessa forma aqui. Então ele mostra a tela inicial em branca, a visão do usuário, e aqui como se fosse uma planta. Eu até faço, né, uma referência, tá? A desenhos animados, tá? Então, por exemplo, você pegava lá o desenho do Papaléguas, o desenho da Pantera Cor-de-Rosa, quando eles mostravam uma planta, essa planta ela era exibida em azul. Então isso aqui é como se fosse aquela planta, tá? Mas para a gente não tem necessidade, podemos tirar, tá? Temos aqui também o botãozinho para você deixar retrato ou paisagem. Nós vamos usar bastante esse botão. E temos ainda o botãozinho para você modificar o tamanho da sua tela, para você testar como que seu app vai se comportar com telas diferentes, tá? A versão do Android, que vai exibir, né, que vai emular aí o seu projeto. Os temas, tá? Então você pode mudar esquemas de cores e tudo mais através dos temas. Idiomas, botõezinhos que são específicos desse carinha chamado Constraint Layout, que a gente vai ver mais para frente. E nós temos aqui, né, no canto aqui superior direito aqui da tela, esses três botõezinhos. Nas versões mais antigas do Android Studio, nós não tínhamos esses botõezinhos. Nas versões mais antigas, na parte de baixo da tela, bem aqui onde eu estou posicionando aqui, você tinha a opção Design e Text. O que é Design e Text? É isso aqui, ó. O Design, né,
você é a tela que nós estamos mesmo. Você enxerga o desenho da tela. E o text seria o que agora é code. Então é isso aqui, tá? Então aqui embaixo tinha design e text. Então você mudava, né, para design ou para text e alternava essa visão. E você tem aqui a visão mista, onde você consegue enxergar tanto o texto quanto o design. Muito bem. Então nós temos aqui a nossa tela inicial, que nós não vamos fazer nenhum tipo de alteração nela ainda, nós não vamos codificar nada nessa nossa tela inicial ainda, porque o foco é criação de projeto e a sua estrutura. Mas vale mostrar também para vocês o painelzinho de atributos, que em algumas versões mais antigas do Android Studio pode estar como properties, ok? Mas é tudo a mesma coisa, tá? Agora vamos falar sobre o nosso painelzinho, né, de projeto, esse painelzinho aqui. Então, nós vamos falar sobre a estrutura de um projeto no Android Studio em si. Então, nós temos aqui o primeiro pacote, que é o pacote Manifests. Então, nesse pacote você tem um arquivo chamado Android Manifest, ok? Esse arquivo é um arquivo um tanto quanto perigoso, tá? Porque o que ele contém? Eu vou abrir aqui, você não abra aí caso tenha criado o seu projeto. Eu vou abrir aqui. Então, ele contém algumas configurações iniciais do seu projeto, como o encode, ou seja, o código de caracteres que ele vai exibir, o pacote, né? Ele tem aqui application, que são as configurações da sua aplicação, então algumas opções que são habilitadas ou não, né? Por exemplo, o texto que ele vai exibir, o ícone que ele vai mostrar quando fizer a instalação, né? O ícone arredondado, se o Android tiver suporte a esse tipo de ícone, tá? Tema e a nossa activity, a nossa primeira tela aqui, ó. Então aqui nós temos, né, uma referência, né, da nossa activity. Ó, repare que está escrito aqui, ó, main activity, que é quem? Esse carinha aqui, certo? Então está dizendo que, né, a nossa activity cujo filtro é main e launcher é a nossa main activity. Mas o que, que ele quer? O que, que eu quero dizer com isso? Se você conhece HTML, você sabe que você pode criar um site que contém várias páginas, porém, qual página é exibida quando você acessa o endereço de um site? Aquela página que você deu o nome de index, correto? Então, o que, que acontece? No Android Manifest, quem vai delimitar, quem vai dizer qual tela é a nossa tela inicial são essas linhas aqui, tá? É o Android Manifest que vai dizer isso, tá? E cada nova tela que você criar, ele vai colocando aqui, né, ele vai criando uma tagzinha Activity. Porém, só a tela principal virá com esses filtros de intents, ou seja, só a tela principal virá com essa marcação. Eu vou inserir aqui uma nova tela rapidinho para vocês. Uma nova Activity, né? Não é tela, é uma nova Activity branca, tá? E eu vou deixar o nome aqui Main Activity 2 mesmo. E vou finalizar. Eu criei aqui essa nova tela, né? Tá aqui o Main Activity 2, o XML correspondente a ela aqui, ó, tá? E se você for no Android Manifest, você vai ver que ele criou aqui a referência à minha Main Activity 2. E mais uma vez, repare que ela não vem com os filtros, somente a principal tem esse filtro. Então, o que significa? Que se posteriormente eu decidir que a Main Activity 2 é a minha tela que deve ser exibida quando eu rodar o app, eu retiro este trecho da minha Main Activity e colo este trecho na Main Activity 2. Fazendo isso, eu troquei. Então agora eu disse que a minha tela inicial é a Main Activity 2 e não a Main Activity. Vou voltar aqui para o estado inicial.
e vou excluir a minha main activity 2, tá? E a sua tela correspondente, o seu arquivo de XML correspondente. Então eu vou excluir, eu vou deletar esta activity. Deletei, então você repare que a marcação que tinha lá de main activity 2 não existe mais, ficando agora apenas a minha main activity. Então, este é o arquivo Android Manifest. Ele também serve para nós colocarmos as permissões, ou seja, o que o nosso app pode ou não fazer. Então, por exemplo, tá? Se eu quisesse que o meu app tivesse permissão para acessar a internet, então eu colocaria lá Android, né? Users Permission, Android Name, Android Permission, Internet. Então, com isso, eu disse para o Android Manifest, que é o arquivo principal do meu projeto, que este meu app pode usar a internet, pode acessar a internet, ok? E vou tirar essa permissão agora. Então, todo tipo de permissão, internet, rede, máquina, né? Se eu tirar foto ou não, gravar em cartão, tudo isso eu determino e eu configuro aqui, ok? Muito bem. Então eu vou fechar aqui o Android Manifest, tá? E mais uma vez, você vai mexer nesse Android Manifest? Não, de forma alguma. Não, você não vai mexer no Android Manifest, ok? Por quê? O Android Manifest, imagina assim, com certeza você assistiu o Rei Leão, correto? Então tem aquela cena clássica, tá o Mufasa, tá o Simba sentados, olhando o pôr do sol, e aí o Simba pergunta, papai, tudo isso aí é o meu reino? O Mufasa fala, sim, Simba, tudo é o seu reino, tudo onde o sol toca é o seu reino. E aí o Simba fala, papai, mas e aquela parte mais escura ali? E aí o Mufasa fala para ele, você nunca deve ir lá. Né? Então pronto, vamos fazer essa analogia. Então aqui é a nossa área escura do reino aqui, tá? Então Simba, não vem para cá, Simba, perfeito? Tá? Então lá no filme não deu encrenca? Então perfeito, você sabe que se você vier para cá vai dar encrenca. Então por enquanto você vai esquecer que isso aqui existe, ok? Quando chegar o momento, aí você vai utilizar o manifest para colocar as permissões. Muito bem, temos aqui ainda o pacote Java. O pacote Java ele guarda, né, os nossos arquivos Java. Então, por exemplo, se eu fechar aqui esse meu arquivo Java que eu tinha aqui da minha activity, eu vou encontrá-lo dentro do primeiro pacote. Olha lá o nome do pacote que a gente deu quando criou o projeto. Ó. Dentro do primeiro pacote, aqui dentro, tem então o nosso mainActivity.java. Perfeito? Então, né, mais uma vez, vou fechar aqui, aqui dentro. Ó. Perfeito? Aí esse Android Test, que tem aqui o exemplo Instrument Test, e esse outro cara aqui, Simba, Simba, não mexe aqui, Simba, tá bom? Esquece que isso aqui existe, Simba. Isso aqui é para controle do Android Studio. Muito bem. Temos aqui o pacote RES. O pacote RES, ele possui outros subpacotes. Então ele tem aqui o pacote Drawable. O que é o pacote Drawable? O pacote Drawable você vai utilizar para armazenar as imagens que você for utilizar, né, que você for colocar nas suas activities. Então você vai colocar no pacote Drawable. Temos o pacote Layout. Para que é o pacote Layout? Caso você feche essa telinha aqui, ó, fechei dentro do pacote Layout, eu posso abrir aquela telinha que eu fechei. Então, ó, se eu fechar os dois aqui, Main Activity do pacote Java e dentro de Layout, Activity Main. Temos ainda MipMap. O
que é o MapMap? MapMap, ele guarda os ícones no nosso app. Tanto os ícones clássicos, né, que são os ícones mais retangulares, né, ou quadrados, né, e os ícones arredondados, que podem ser exibidos no seu app, tá? Agora, por que ele tem vários ícones aqui? São todos iguais, o que difere é o tamanho, sendo o HDPI o menor e esse maior aqui, ó, com 3x HDPI, o maior. Por quê? Se eu rodar esse meu aplicativo em um celular com uma baixa resolução, né, ele vai utilizar o ícone menor. Agora, se eu rodar o meu aplicativo numa TV, vocês viram que a gente pode criar aplicativos para TV, né? Então ele vai utilizar o ícone maior. Então ele já cria ícones, né, com tamanhos pré-definidos para qualquer tipo de situação. Perfeito? E sim. Nós vamos alterar os ícones. Eu vou mostrar para vocês como fazer a alteração do ícone, tá? Assim como fazer a alteração do esquema de cores. Isso a gente já pode ver no próximo vídeo. Perfeito? Beleza, então. Continuando. E nós temos aqui o pacote Velos. O pacote Velos, ele permite, né, que você configure cores, que você configure strings, e essa parte é muito importante, depois eu vou falar sobre isso também, tá? Então, todo o texto que você vai exibir no seu app vai ficar dentro desse arquivo. Então, o que eu quero dizer? Se você tiver 200 telas, 200 activities, e essas 200 activities têm vários botões, tem vários elementos de texto, os próprios menus das telas, todo texto de todos os elementos de todas as telas ficam nesse arquivo strings. Então ele é o arquivo de configuração dos textos que você vai mostrar. Então você não vai, por exemplo, se você quiser trocar esse texto Hello World que está aqui, você não vai digitar, tá? Como foi feito aqui, ó. Perfeito? Você vai criar uma string, ó, vou fazer um exemplo aqui rapidinho. Vou criar uma string, ó. Então, vou lá. String name saudação sem acento. E aí, bem-vindo, meu caro. Perfeito? Então, esse texto saudação está no arquivo strings. Grave bem isso, saudação, que está no arquivo strings. Eu não preciso salvar, tá? Eu posso simplesmente continuar trabalhando. Então, aqui, esse texto Hello World que eu tenho aqui, ó, né? Eu vou inclusive aumentar aqui com esse maisinho, ó, que é o zoom, aqui, ó, esse texto Hello World, eu vou mudar para aquele meu texto saudação. Lembre-se, dentro de strings eu tenho um texto saudação que mostra essa mensagem para o usuário. Perfeito? Então, muito bem. Eu venho aqui, ó, na linha text, tá? Você repare que você tem dois. Você tem o da chavezinha e você tem o text sem a chavezinha. Perfeito? Ó, text to display. Então é esse aqui, é nesse texto aqui que você faz a alteração. Não é nesse texto aqui de baixo, tá? Esse texto aqui de baixo, essa propriedade text, que você escolher será exibido, sim, quando você está construindo no Android Studio. Mas na hora que você roda a aplicação, não aparece. Então é esse aqui, ok? Text to display. Então, muito bem. Então você clica aqui. Olha a nossa saudação aqui, ó. Tá vendo? Ó? Saudação, bem-vindo, meu caro. Então eu vou clicar aqui em OK. Tá? Perfeito. Vou clicar em OK. E pronto, ele fez a atualização. Certo? Sim, tá, entendi, perfeito. Por que não escrever ali? Tá. É assim,
Você centralizando os seus textos no seu arquivo de string, isso garante que você faça o reuso desse texto. Então imagina que você está fazendo um aplicativo de cadastro de escola. Você vai cadastrar professor, você vai cadastrar aluno, você vai cadastrar outros funcionários, diretor, você vai cadastrar curso e assim por diante. Repare, quantas vezes eu falei a palavra cadastrar, certo? Então, essa palavra ela vai se repetir em várias activities, perfeito? Então, o que acontece? Você criando o identificador dessa palavra aqui no arquivo de strings, você consegue usar em todas as telas, tá? Então, um exemplo rapidinho aqui, ó. Vou colocar aqui um outro text view aqui, tá? Então, ó, eu quero o mesmo texto nas duas. Então, se eu vier aqui e pegar saudação, as duas têm o mesmo texto. Se eu de repente decidir mudar, né, não é mais bem-vindo meu caro, de repente é e aí doido, certo? Alterei o texto, olha lá, olha lá, as duas sofreram alteração, tá? É claro que aqui eu fiz um exemplo mostrando na mesma tela, na mesma activity, mas como eu disse, você poderia ter várias activities, certo? Então você conseguiria reutilizar este texto em várias situações diferentes. E uma outra vantagem, que mais para frente a gente vai aprender a criar aplicativos que se adaptam ao idioma. Ou seja, se o seu aplicativo for baixado na Espanha, vai ficar em espanhol. Se ele for baixado nos Estados Unidos, vai ficar em inglês. Se for baixado no Brasil, então ele vai se adaptar ao idioma. O segredo para que isso funcione é o arquivo string XML. Se você não fizer dessa forma, se você escrever diretamente aqui, ele simplesmente não faz a alteração. E vocês lembram que eu falei, ó, dentro do arquivo string, você tem o texto saudação. Olha a referência que ele cria quando você acha o arquivo, ó, @string barra saudação. Tá vendo? Então é o endereço, ó. Ele acessou o arquivo string e lá dentro o item saudação. E aí ele conseguiu, né, mostrar o seu texto aqui. Perfeito? Então, mais uma vez, colors para esquema de cores, que a gente vai aprender depois, strings para os textos, styles para estilos. Então, por exemplo, se você quiser arredondar caixas de texto, tá? Botões, arredondar imagens, você pode fazer isso aí pelos estilos, perfeito? Então, mais para frente a gente pode falar sobre isso também. Então, basicamente é isso, tá? Sim, Gradle Scripts, esse carinha aqui, eu tava pulando ele porque Simba, Simba, não vai aqui, Simba. Lembra lá, Rei Leão? Cemitério de elefante? Olha o símbolo do Gradle, o elefante, tá vendo? Simba, não vá aqui, Simba, perfeito? Esse cara aqui, ele tem outros arquivos de configuração e aqui a gente incorpora bibliotecas, né, para usar recursos de terceiros, que a gente pode chamar também de APIs e coisas do tipo. Tá? Então, mais para frente, quando nós estivermos trabalhando com acesso ao banco de dados Firebase, tá? Aí sim nós vamos mexer aqui. Tá? Aí nós vamos precisar mexer no Gradle Scripts, mas só nesse momento, ok? Por enquanto, Simba, não, Simba. Então, só recapitulando aqui, ó, não, não, não e não, perfeito? Por enquanto, você não vai mexer nesses elementos aqui, ok? Muito bem. E por último, nós vamos fazer o teste na máquina virtual. Eu vou apagar esse segundo texto aqui, para a gente é desnecessário, perfeito? Vou diminuir o zoom aqui da minha tela, tá? E vou rodar na máquina virtual que nós criamos na aula anterior. Então, como que eu faço para testar o meu app na máquina virtual? Eu venho até este botãozinho aqui em cima, que é um celularzinho com o Android. Eu abro,
Aí eu tenho a lista de máquinas virtuais que foram criadas. Olha aqui, ó, a da aula passada, a Lollipop, tá? E você roda essa máquina virtual, clicando nesse botãozinho do Play. Então, vou clicar nesse botãozinho do Play. Cliquei no botãozinho do Play. Agora, eu aguardo, então, essa máquina virtual ser carregada. Tá aqui, minha máquina virtual carregada. Perfeito? Com a máquina virtual carregada, eu posso fechar a tela do AVD Manager. Eu não preciso mais da tela do AVD Manager. Então, eu fecho a tela do AVD Manager. Então, eu tenho o Android Studio e eu tenho a minha AVD, a minha máquina virtual. Certo? Muito bem. Sim, sim. Calma aí. Segura a empolgação. Entendi. Tá? Por que que o app ainda não rodou? O que você fez foi executar a máquina virtual, mas você não fez a instalação do seu aplicativo na máquina virtual. Então, uma última etapa, para rodar o seu aplicativo na máquina virtual, tá? Você deve clicar nesse botãozinho do playzinho verde aqui no Android Studio, ó, Run App. Então, quando você clica nesse botão aqui, é feita a instalação do seu aplicativo. Olha aqui, ó, o Android Studio trabalhando aqui embaixo, ó. Se der algum erro, ele vai mostrar aqui, tá? Se não der erro, ó lá, build, tá escrito lá, ó, build, tá? Repara aqui embaixo, ó, ele vai escrever quando estiver instalando o aplicativo, ó, sucesso, instalando, perfeito? Rodando, tá lá a sua aplicação. Olha que beleza, hein? Aí, nossa aplicação rodando, perfeito? Só recapitulando mais uma coisinha, tá vendo aqui em cima na barrinha escrito app de teste aqui? Então, aqui em cima, né, na barrinha aqui, ó, app de teste. Então, como que eu mudo esse texto dessa barrinha? Eu lá no Android Studio eu abro o string XML, tá lá, ó, app de teste aqui, ó, app name, tá? Outra coisa, não apague jamais essa linha aqui, tá? Só mexa naquilo que você inseriu. Por exemplo, você poderia apagar esse cara aqui, perfeito? Daria problema na referência lá da nosso objeto de texto exibido, mas depois eu ensinaria como consertar. Agora o problema é aqui, ó. Seu projeto não vai rodar se você apagar coisas que ele já inseriu. Então, ó, app de teste Android. Então, eu alterei o texto para app de texto, né, Android, certo? E aí, o que eu faço? Não atualizou? Perfeito. Então, no Android Studio, eu vou nesse botãozinho que é um quadradinho com uma setinha que está aqui, ó. Tá? Dou um clique nele. O Android Studio trabalha novamente, faz a atualização e reinstala. Olha lá, ó, reinstalou com o meu texto atualizado. Perfeito? Então, muito bem. Essa foi a nossa aula de configuração, né? Criação de um projeto, né? E estrutura de um projeto em Android. E aí, com base nessas informações, nós vamos para o próximo nível do joguinho aí. Ou seja, na próxima aula, nós vamos começar a configurar, tá, as cores, alterar o ícone do nosso projeto e, se tivermos tempo hábil, vamos ainda já começar a codificar, começar a brincar com o código, perfeito? Mas isso fica para uma próxima aula. Então, mais uma vez, obrigado por acompanhar esse vídeo. Deixe seu feedback, se você gostou, se você não gostou, por que não gostou, ok? Se possível, se inscreva, indique o nosso canal aí, perfeito? E nos vemos então
no próximo vídeo. Grande abraço!